Saudações de Nova Democracia, como vão a todos e todas? Bem-vindo, né? Esse é o nosso programa editorial semanal comentado, onde nós gravaremos aqui no Discord, também será lançado no Spotify e em outras plataformas de podcast. Alguns avisos. Primeiro que terão possibilidade de haver 3 perguntas, e para fazer a pergunta basta levantar a mão, né, dentro do canal, e ao final da leitura e do comentário do Vitor, nós pegaremos as 3 perguntas em ordem, claro, dos assinantes com prioridade, e o companheiro irá responder as perguntas. Hoje vamos discutir um editorial que aborda a situação política atual no Brasil e também no Chile. Vamos começar. Editorial semanal: Governo e Estado querem que Bolsonaro sangre. Após homologar sua delação premiada no dia 9 de setembro, o tenente-coronel do Exército Reacionário, Mauro Cid, coloca Bolsonaro em situação ainda mais enrascada para se livrar de provas do seu crime. Cid vai contar todos os fatos sobre Bolsonaro que lhe perguntarem, disse seu advogado César Bittencourt. Interessante notar que ele é o mesmo advogado que em 2017 afirmou que as delações beneficiam dedo duros e delatores que traem seus companheiros em troca de redução de pena. Ironia do destino, suas palavras de 2017 são ainda mais atuais para seu atual cliente. Para agravar a situação, no dia 12, o ex-candidato a vice, general Braga Neto, teve seu sigilo telefone quebrado por investigação de corrupção na intervenção militar no Rio de Janeiro, em 2018. A família do capitão do mato, Bolsonaro, está polvorosa. Segundo interlocutores ao monopólio de imprensa, ninguém do convívio de Bolsonaro sabe ao certo o que Cid dirá, e todo o seu entorno político está desesperado com receio de serem lançados ao leão. Em culto religioso, a sua esposa, milagrosamente transformada em dirigente do PL, chorou, evocou o nome de Deus em desespero e aos berros disse que sua família estava sendo traída. Essa é a síntese da situação do horroroso clã Bolsonaro. A tendência, todavia, segue sendo a de que não seja preso agora. A sangria de Bolsonaro, lenta e constante, interessa mais as forças em disputa do que a sua prisão neste momento. Ao oportunismo, é útil ter um saco de pancada a bater sempre que surgirem críticas do seu próprio campo ao seu governo. Ao alto comando das Forças Armadas, uma vez que a situação é esta, também interessa murchar a liderança bolsonarista nos quartéis e entre as vivandeiras de quartel para tentar reconquistá-las, desta vez sob seu mando absoluto. E a direita tradicional, quanto mais sangrar Bolsonaro, mais se abre a possibilidade de viabilizar a tal terceira via e poder descartar Luiz Inácio. No centro da crise militar, o alto comando das Forças Armadas busca desassociar-se quanto mais rápido de Bolsonaro. Todavia, este e o alto comando são indissociáveis. Bolsonaro e o bolsonarismo é a elevação ao extremismo da premissa e da doutrina do alto comando das Forças Armadas. Suas agitações e preparativos de ruptura institucional são a elevação ao extremismo do plano de intervenção militar que o próprio alto comando planificou a partir das revoltas populares de 2013 e pôs em marcha a partir de 2015 com a sua ofensiva contra-revolucionária preventiva. Embora pretendam se aproveitar da sangria de Bolsonaro para se afirmar, a verdade é que o alto comando das Forças Armadas se coloca em situação muito delicada com sua coesão abalada, como ficam expostas nas contradições entre generais reservistas e da ativa, coesão abalada entre o alto comando e o grosso das tropas, praças e baixa e média oficialidade, majoritariamente bolsonaristas, sem coesão também com a base de civis bolsonaristas decepcionado com os generais melancias e com a queimação das forças na opinião pública. Não há muitas margens políticas para os generais golpistas manobrarem.
Essa é a situação atual da crise política e militar de pugna no seio das classes dominantes locais e no governo de turno da coalizão reacionária. As massas populares devem aproveitar a divisão entre seus exploradores e opressores para mobilizar as forças em defesa de seus direitos e por uma verdadeira e nova democracia. Enquanto isso, no Chile, as ruas estão em ebulição pela passagem dos 50 anos do golpe militar de Augusto Pinochet, seguido por um regime dos mais sanguinários que se instauraram no subcontinente naqueles idos, e que durou 17 anos. Gabriel Boric, hoje presidente do país, se elegeu no influxo das extraordinárias jornadas de 2019, manipulando-as para a via eleitoreira e de nova Constituição. Passado um ano do governo, o cabeça da falsa esquerda oportunista do país tem que amargar uma contundente derrota. A nova Constituinte dará como resultado uma Constituição formulada, sobretudo, por uma coalizão da extrema-direita e a direita civil. Uma Constituição que manterá o essencial da Constituição pinochetista, contra a qual tanto lutam as massas populares chilenas. É o desígnio histórico do oportunismo, vender a luta popular por um miserável prato de lentilhas. Espero que a narração tenha sido esclarecedora para todos. Agora, nosso diretor fará os comentários. Bom, companheiros, companheiras, todos aqui, quero saudar a todos aqui e dizer da nossa satisfação de estar inaugurando mais essa ferramenta de transmissão da linha editorial do jornal. E esse editorial, em particular, nos permite entrar bastante dentro da situação política, né, nacional e até internacional. Bom, o nosso editorial, no caso, tem uma primeira mensagem muito clara, que é a nossa análise para esse momento, que consiste no seguinte: apesar de todo o bombardeio midiático, né, ou seja, dos monopólios de imprensa, dos monopólios dos meios de comunicação e tal, que dá a impressão de que o Bolsonaro vai ser preso amanhã, né, e com isso toda a opinião pública democrática, que muitas vezes é iludida pelo oportunismo, começa a achar que agora o Brasil vai mudar, né, enfim, que agora a extrema-direita vai desaparecer, enfim, tudo isso, na verdade, não significa que Bolsonaro será preso, muito menos significa que a extrema-direita desaparecerá. Em primeiro lugar, o Bolsonaro não vai ser preso agora, pelo menos essa não é a tendência principal, isso não é o mais provável agora, no curto e no imediato, né, no curto prazo e no imediato, por uma razão muito simples. O Bolsonaro solto é muito útil para todas as forças políticas importantes em jogo. Ou seja, eu me refiro às forças políticas que estão no campo do velho Estado, né? Ou seja, que estão no campo daqueles que querem manter a velha ordem, seja ela a forma que for. Então, por um lado, vamos pegar o oportunismo, ou seja, o governo, né? Para o Luiz Inácio, que está numa situação delicada, né? Porque ele tem que manter uma opinião pública nas massas populares, uma opinião pública favorável ao seu governo, mas ao mesmo tempo ele tem que aplicar um monte de reformas que atacam os direitos dessas massas populares. Bom, como ele está nessa encruzilhada, para ele é interessante e até, de certo modo, é até indispensável que o Bolsonaro continue solto. Porque enquanto o Bolsonaro continuar solto, ainda é factível a sua atitude de atacar o Bolsonaro sempre e quando surgem críticas ao seu governo, particularmente quando são críticas do campo do que se chama comumente de esquerda, né? Ou seja, inclusive os oportunistas. Então, surge uma crítica ao governo, o Luiz Inácio pode falar, bom, tudo bem, não é a situação ideal, esse governo não é exatamente o que nós queríamos, porque nós tivemos que compor com a direita, tudo para impedir o Bolsonaro. E aí ele pega uma fala do Bolsonaro, ele pega um fato do Bolsonaro recente e bate no Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro estiver solto, para o governo do PT tem essa utilidade. Por sua vez, se o Bolsonaro fosse preso, o governo do Luiz Inácio teria, afinal de contas, não teria aquele elemento, que é o Bolsonaro, que permite, digamos assim, parecer que o governo
não é tão ruim, entende? É como isso, né? Então, para eles é indispensável. Se você considerar que o governo do oportunismo, agora, nesse instante, está dando mais de 360 bilhões de reais para o latifúndio, no plano safra, que é recorde. É 26% maior do que o plano safra dado pelo Bolsonaro, que até então, né, se julgava que era o maior defensor do latifúndio, mas aí o Luiz Inácio superou em 26% esse recorde, né? Se você considerar isso, se você considerar que o agronegócio teve um crescimento de mais de 10% do PIB nesse período, e é isso que está sustentando a economia nacional, a economia do capitalismo burocrático, né? Às custas, claro, de não pagar imposto, de explorar ao máximo os camponeses e tudo isso, mas, em última instância, é o que está garantindo ao governo um bom número para mostrar por aí, né? Se você considera tudo isso, a conclusão lógica é: esse governo só pode se sustentar se ele manter uma boa relação com o latifúndio, que, por sua vez, é quem manda no Congresso, então tem que manter uma boa relação com o Congresso. Congresso que, nas palavras do próprio governo, é conservador e de direita, então tem que manter uma boa relação com a direita, com o que se chamam os conservadores, com, enfim, inclusive com os que ontem eram bolsonaristas, então tem que colocá-los no governo, como a gente está vendo agora a reforma ministerial, né? Fufuca era bolsonarista há 2 anos atrás, hoje, inclusive numa entrevista recente, ele se declarou o maior aliado do Lula. Ele disse que ele é mais aliado do Lula do que os petistas. Se você considera tudo isso, é claro, e é notório, né, tá aqui alguns exemplos, que o governo vai cada vez mais ir para a direita. Então, ter o Bolsonaro para parecer que o governo não é tão de direita, entende? É útil. Então, para o governo interessa. Para o alto comando, o alto comando das Forças Armadas, o ideal era, na verdade, que não houvesse essa tanta discussão sobre o 8 de janeiro e tal, porque isso significa que as Forças Armadas têm uma responsabilidade nisso. Mas uma vez que a situação está dada, o alto comando das Forças Armadas tem a intenção de manter o máximo possível o Bolsonaro nessa sangria e tentar se dissociar do Bolsonaro. Então, quase como falar assim: os horrores que aconteceram nos últimos 4 anos, e alguns deles que teve o nome do Exército envolvido, não tem nada a ver com o Exército. Foi o Bolsonaro que arrastou alguns indivíduos que eram militares, mas o Exército, enquanto instituição, não tem nada a ver. Ou as Forças Armadas não têm nada a ver, né? E então eles estão tentando fazer isso claramente, né? Você vê, não sei se nós estamos todos acompanhando no mesmo nível, mas se vocês procurarem o que dizem os articulistas, os monopólios de imprensa, eles falam assim, que todos eles, né, falam que fontes do alto comando disseram em sigilo que é necessário investigar mesmo o Mauro Cid, investigar o Braga Neto para separar o joio do trigo. Então, o que eles querem dizer com isso? Vai, prenda ou investiga quem tem que prender, mas fale que é iniciativa individual. E se o Bolsonaro continua nesse bombardeio, né, sendo desmoralizado e tal, não sendo preso, ao mesmo tempo o alto comando utiliza isso para ir, digamos assim, como o próprio editorial coloca, ir murchando, né, e desidratando a liderança de Bolsonaro e tal. Isso é muito importante, porque o alto comando tem o seu plano de intervenção passo a passo, né, como a gente analisa, que é evitar ao máximo possível uma intervenção direta com tropas e tal, e o máximo possível fazendo uma intervenção gradual através das instituições, né, com reformas na Constituição e tal. Para eles, que o Bolsonaro perca condições de liderança tem esse lado bom. Então, eles estão jogando para que isso aconteça, né? Uma vez que essa é a situação, quanto mais Bolsonaro parecer alguém incapaz de liderar a verdadeira direita, como eles colocam e tal, tanto melhor. Porque aí eles podem tentar depois unir as tropas em torno do plano deles, que é o plano lento, gradual, seguro, né, de intervenção, e unir também os que ontem eram bolsonaristas. Fala, tá vendo?
venham conosco, com o alto comando, deixem Bolsonaro para lá, porque Bolsonaro é um incapaz de liderar essa onda, e por sua vez nós estamos tentando fazer a coisa da melhor maneira possível. É mais ou menos isso, né? Então, para o alto comando também, dado que a realidade é essa, também interessa. E a direita tradicional aqui, nós estamos nos referindo ao que, sei lá, né? Hoje PSDB já nem existe mais, mas na prática política, né, da ordem do dia, mas é o que se chama da terceira via, né? Essa terceira via também interessa que Bolsonaro sangre e se desmoralize, porque se nós pegarmos a eleição de 2022, o que é que impediu que houvesse uma candidatura da direita que pudesse fazer frente com o Luiz Inácio sem ser o Bolsonaro? É a existência de um Bolsonaro forte. Então, essa opinião pública de direita, tipicamente de direita, de privatização e tal, ela não embarcou em nenhuma das candidaturas da direita tradicional, porque estava dado que só quem poderia fazer frente ao Luiz Inácio, do campo da direita, era o Bolsonaro. Se Bolsonaro se desidrata, perde capacidade política, vira na opinião pública um ladrãozinho de joia e qualquer coisa assim, a tendência é o que está prevendo essa direita tradicional, a tendência é que eles consigam levantar uma candidatura, né? Então, se você toma isso em conta, claramente o que está acontecendo com o Bolsonaro é uma campanha para desidratá-lo, para que ele perca a condição de liderança, e todas as forças querem isso. Mas a prisão dele agora é muito improvável. Pode acontecer? Pode, mas é improvável, né? A tendência principal, pelo menos, não é essa. Já lá na frente, aí a possibilidade aumenta bastante. Mas isso já é futurologia, não tem como a gente prever e tal. O fato é, a tendência principal agora não é essa. E tem uma outra coisa, né, que o nosso editorial traz, né, que é o segundo problema, ou seja, o alto comando pretende se dissociar do Bolsonaro. No entanto, é absolutamente impossível. Porque o que é o Bolsonaro, essa figura, né, essa figura da política nacional? O Bolsonaro é o resultado do currículo das Forças Armadas, da doutrina, da ideologia das Forças Armadas, do anticomunismo visceral que as Forças Armadas nutrem e ensinam os seus oficiais a pensarem assim. Esses oficiais que recebem essa doutrina, como o Bolsonaro, assim, tendem a se tornar isso daí, ou seja, o Bolsonaro e o bolsonarismo nada mais é do que a elevação ao extremo, ao nível da irresponsabilidade, se a gente quiser dizer, do que pensa o próprio alto comando, né? Então, é impossível, né? Essa situação a que chegou ao país, de ter tido coisas como o 8 de janeiro, de uma bolsonarada absolutamente inaudita, né? Até então nunca tinha acontecido algo assim na história do país, de uma agitação por uma ruptura institucional chegar àquele nível, por um golpe de Estado militar contra-revolucionário. Aquele fenômeno, você pode responsabilizar o Bolsonaro e deve responsabilizá-lo, porque claramente as investigações vão mostrar, mas a gente sabe já, né, por todos os indícios, claramente ele estava por trás, ele instigou, ele tentou. As mensagens do Mauro Cid, né, mostram que o Bolsonaro estava o tempo todo tentando articular uma ruptura. No entanto, nós devemos responsabilizar, sobretudo, se você pega o conjunto do processo, o alto comando. Porque quem foi que começou com essa história de colocar o exército como salvador da crise política? Foi o alto comando. Quem foi que estabeleceu que o alto comando devia se pautar por legitimidade, legalidade e estabilidade para ser um protagonista silencioso na política e conduzir o país para sair da crise política? Uma vez que o Congresso e o Supremo estavam desmoralizados. Quem foi que verbalizou isso dessa forma? Foi o então comandante do Exército, Vilas Boas. E eles atuaram assim, não foram só falas, eles atuaram. Então, essa atuação do alto comando, tutelando as instituições, tutelando a vida política nacional, chantageando a nação,
fazendo cada vez mais intervenções de garantia da lei e da ordem em questões pequenas que antes não faziam. Tudo isso foi com o objetivo de ir naturalizando a presença do Exército e das Forças Armadas na política, e isso deu no crescimento do bolsonarismo. Pô. O bolsonarismo enxergou isso, mas ao mesmo tempo essa opinião pública bolsonarista cresceu porque o Exército se colocou nessa condição de tutor, de a voz responsável, a mente estratégica do país, aqueles que vão pensar o país no seu conjunto, e ninguém faz isso, e é o Exército que vai fazer e tal. Então, se você toma isso no seu conjunto, é impossível dissociar o 8 de janeiro e o Bolsonaro do alto comando. Eles buscam se dissociar com um claro objetivo. Eles querem dizer, o 8 de janeiro e os crimes de Bolsonaro são coisas do Bolsonaro. Os generais como Braga Neto, Augusto Heleno, que ficaram bem próximo do Bolsonaro, é problema deles. O Exército não participou disso. Por quê? Porque na hora em que houver necessidade do Exército voltar à frente numa crise política para voltar a tutelar o país e tentar aumentar o seu poder moderador, tentar aumentar a sua intervenção militar, eles querem contar com um mínimo de associação com o Bolsonaro, porque associação com o Bolsonaro é inevitavelmente uma desmoralização. Então, é isso que eles estão fazendo. Olha só, o atual comandante do Exército, general Rocha Paiva, se não estou enganado, é esse o nome dele, ele está sendo tratado como se fosse o maior democrata do Exército, um cara absolutamente democrático, legalista e tal. Pois ele estava no alto comando e, segundo consta o monopólio de imprensa, ele participou da redação do tweet do Vilas Boas em 2017, em que o Vilas Boas ameaçou de forma indireta o STF a manter o Luiz Inácio preso. E mantendo o Luiz Inácio preso, o Luiz Inácio não participaria das eleições de 2018. Esse cara que o Luiz Inácio trata como democrata foi o cara que, contra todas as regras jurídicas, manteve o Luiz Inácio preso. Porque aquilo foi contra, né, as regras jurídicas do país. Então, só para a gente ter uma ideia do nível, né? E esse alto comando é o mesmo alto comando que está aí. É o mesmo, os mesmos generais, mudou alguns, mas é o mesmo, a mesma composição. Esses generais são os mesmos que no ano passado, em novembro, se reuniram com Bolsonaro para discutir se era ou não o momento de intervir. Enfim, é absolutamente evidente, né? Então essas são as duas grandes mensagens que o editorial traz, né? Primeiro, a tendência principal não é prender o Bolsonaro. Em segundo lugar, o alto comando quer se dissociar do Bolsonaro para seguir com o poder de tutela, mas não tem conseguido. Basta você olhar a situação do Exército agora, né? Os generais da ativa e os generais da reserva estão divergindo, estão se atritando. O alto comando e as tropas não estão se entendendo. Os bolsonaristas civis de extrema direita e o alto comando também não estão se entendendo, eles não estão se bicando, né? É uma coisa absolutamente difícil para o alto comando sair agora, né? Mas é uma situação dada. E diante disso, é claro, as massas populares podem aproveitar, né, para ir conquistando vitórias e tal. E do Chile é meio autoexplicativo, né? Ou seja, o Boric se elegeu por conta daquelas jornadas, manipulando com pacifismo, né, com aquela coisa reformista, de mais ou menos assim, essa luta está muito ambiciosa, vamos ir para as eleições e tentar mudar só a Constituição, né? Porque as jornadas de luta de 2019 foram absolutamente extraordinárias, né? Teve até combates entre camponeses e tropas do exército, combates diretos, assim. Teve tropas do exército e da polícia que foram feitas prisioneiras, foi um negócio extraordinário, né? Do ponto de vista histórico, é uma coisa inédita, assim. Não é inédito, na verdade, mas é muito extraordinário. E o Boric veio com esse discurso para tentar mudar só a Constituição, aquela coisa, né? Vamos ser menos ambiciosos e conseguir pequenas vitórias. Aí a pequena vitória. A Constituição que a Constituinte vai aprovar, muito provavelmente vai ser praticamente a mesma Constituição que está aí. Ou seja, o oportunismo dá nisso, né? Tenta vender a luta popular, a revolução por um prato de lentilhas, só que neste caso nem as lentilhas ele conseguiu, né?
Então, de modo geral, é isso, né? Eu teria isso para trazer. Esses são os fundamentos da nossa análise, né, nesse editorial. Muito obrigado, Vitor. Lembrando agora que as perguntas estão disponíveis já para serem feitas e serão respondidas a seguir, né? Então aí, quem quiser fazer a sua pergunta, está aí tanto pelo áudio, tanto pela mensagem no chat aberto, né? Para poder fazer. Então a gente vai dar alguns minutos para vocês desenvolverem, né? Pensar assim, e a gente dá continuidade ao programa aqui, tá bom? Então, pessoal, o que que vocês acharam, né, dessa nossa leitura aqui comentada? Comentem também, né? Interajam aqui para a gente trocar uma ideia e poder aprofundar também, né? No final das contas, o nosso estudo aqui. E lembrar que a nossa leitura comentada vai até o teto dela, né? Estourando até 7 horas. Tudo bem? E então acho que já tem um pessoal aí comentando, né? No nosso chat, né? E lembrar, né, a todos o que está disponível, né? O livro vermelho, o final do nosso estoque, né? Então o jornal fez esse pedido para nós avisarmos a todos que estão ouvindo, seja no podcast como aqui agora ao vivo no Discord, que são as últimas edições, né, do nosso estoque, e já está também acabando, essas últimas edições têm saído bastante, então a gente incentiva, né, caso vocês queiram ler o livro vermelho, né, segundo livro mais impresso da história, né, depois da Bíblia, corre lá na loja da AND, tem o link pelo site do jornal, também tem o próprio lojadand.com.br, que vocês podem estar acessando, e é com certeza um livro brilhante, né, das sínteses do Presidente Mao.
Muito boa aqui a interação, companheiros. Vou estar lendo aqui os comentários para que todos fiquem à parte também. A Ceilonanda comentou: fico em choque como usam do governo para brincar de vilão e herói, enquanto ignoram o povo precisando das mais básicas necessidades. Parece que os atuais políticos gostam e preferem brincar de novela do que realmente organizar o nosso país. Logo depois, a Nimona fez um comentário também muito interessante, dizendo: muito legal a leitura, só estranhei um pouco sobre o 8 de janeiro, porque não tinha visto anteriormente referências ao 8 de janeiro como um ato contra-revolucionário, e não sei se entendi certinho o porquê teria sido, a não ser que não tenha sido esse termo que vocês usaram e foi uma confusão minha. Ela também comenta. E a Celonanda comenta novamente, né, há um minuto atrás: eu também estou por fora de como está a CPMI. Queria saber se vocês sabem se está tendo algum avanço através do Legislativo para se lidar com a situação do 8 de janeiro. Bom, essa dúvida, né, da Nimona é interessante, né? Ou seja, o que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi um ato que a extrema-direita organizou, e as investigações, né, da CPMI, mas não só o inquérito lá que corre no STF, demonstram claramente que era uma coisa centralizada, né? Ou seja, aqueles ônibus foram levados para lá, atuaram como destacamentos, né? Ou seja, como blocos de pessoas que vão para o mesmo lugar e tal. E com o objetivo de invadir ali a sede dos três poderes e colocar faixas, né, de intervenção militar, na verdade, intervenção federal, socorro, forças armadas, coisas desse tipo. E eles fizeram isso mesmo. Só que, além disso, eles entraram lá e destruíram as coisas lá, etc. Né? Ou seja, o objetivo daquele ato era pressionar, a intenção da extrema-direita ali era pressionar para que o alto comando das Forças Armadas visse obrigado a realizar uma intervenção militar. Por que visse obrigado? Porque o alto comando não pretende realizar, a não ser que seja a última opção, uma intervenção militar desse tipo. Ou seja, eles querem deixar como se fosse a última opção. Eles estão querendo uma intervenção militar que vá gradualmente, passo a passo. Mas eles sabem, o alto comando sabe, que se o nível de divisão dentro das tropas chegar a ser muito grande, de muitos coronéis, muitos sargentos, tenentes, começarem a acreditar que o caminho é o caminho proposto por Bolsonaro, que é uma ruptura imediata, eles acham que se isso acontecer vai ser absolutamente impossível manter a unidade das Forças Armadas. E nesse sentido, eles sabem que nesse contexto eles serão obrigados, para não ficar sem tropa nenhuma, entende? Eles seriam obrigados a entrar nessa jogada, que é intervenção imediata, intervenção, ruptura institucional e tal. E o 8 de janeiro foi uma tentativa da extrema-direita de fazer isso, de falar, digamos, esticar a corda, criar uma comoção no meio das tropas, né? De, poxa, olha só o que está acontecendo em Brasília, o povo está pedindo intervenção militar, será que os nossos comandantes não vão fazer nada? Será que eles são frouxos? Tal, isso tudo aconteceu, né, inclusive. Só que não no grau que a extrema-direita queria. A extrema-direita queria que aquilo começasse a ter, quem sabe, levantamento em quartel, e que o alto comando, vendo desmoronar a hierarquia, fosse entrar na intervenção. Isso não aconteceu. Por sua vez, o alto comando sabia que estava sendo organizado aquilo, a gente sabe, né? Agora nas investigações, o general Gonçalves Dias, né? Esse é o nome dele? General Gonçalves Dias, que era do GSI, que é o órgão responsável por fiscalizar esse tipo de coisa, sabia que estava sendo preparado aquela coisa toda. Ele, inclusive, estava dentro do prédio na hora, né? Ele sabia, a Polícia Militar do Distrito Federal sabia, parece que a inteligência do Exército diretamente também sabia, mas o alto comando deixou acontecer. Ou seja, não fez nada para impedir. Por quê? Porque o alto comando sabia
que a repercussão daquilo não seria tão grande, né? Ou seja, nas tropas, embora correu o risco, né? Mas ao mesmo tempo aquilo serviria para dar um recado para o governo recém-eleito, que é mais ou menos assim: olha o terreno em que você vai administrar o país, é um terreno em que a oposição é muito grande, então vocês, nada de serem desobedientes com o que nós orientarmos o governo, né, a fazer. Esse foi o intuito do alto comando. Então, se você considerar isso, e tem o próprio governo, o governo também sabia e também, aparentemente, não fez nada para impedir, né, tudo indica. Então, se você olha isso, o 8 de janeiro foi uma tentativa, do ponto de vista da extrema-direita, foi uma tentativa de criar um caos que justificasse uma intervenção. Isso foi uma coisa reacionária, a gente pode dizer contra-revolucionária, talvez, né? O que eu comentei que era contra-revolucionário era o golpe militar, que eles queriam que se seguisse aquilo, né? Que aí seria um golpe militar de extrema-direita, de direita militar, enfim, que seria contra-revolucionário. Então, seria mais ou menos isso. Quanto à CPMI, na verdade, essa CPMI do 8 de janeiro, ela como dizem os mais velhos, ela é para inglês ver, né? Porque tudo que a CPI está, através do legislativo, tomando depoimentos dos envolvidos, dos investigados, das testemunhas e tal, são coisas que o STF já sabe e que as investigações do STF já descobriram. Então essa CPI, essa CPMI, na verdade, ela é como um circo, sabe? Que você já tem todo o espetáculo montado, e aí você monta o circo, monta o picadeiro e simula aquele espetáculo para o público, né? Porque, assim, do ponto de vista das consequências, né, legais, né, aquilo não tem nenhuma utilidade. Inclusive porque uma CPI, o objetivo dela é gerar um inquérito na justiça. Só que neste caso, o inquérito na justiça existia antes da CPI. Então, assim, é uma coisa realmente para inglês ver, né? O PT e a falsa esquerda oportunista está tentando usar a CPMI para queimar o Bolsonaro, no que a gente já comentou no próprio editorial, e a extrema-direita e os bolsonaristas que estão no Congresso estão tentando utilizar a CPMI para acusar o governo de prevaricação, ou seja, de saber que aquilo ia acontecer e não fazer nada. O que é uma coisa aí, né? É uma coisa colocada sobre a mesa, posta sobre a mesa, porque de fato as informações existentes é de que o Gabinete de Segurança Institucional do governo sabia e não fez nada, né? Então seria isso, né? Muito bom. Eu vou ler aqui então a pergunta que o usuário Souza fez para o Vitor, para darmos continuidade. Então diz: saudações, companheiros. Como o alto comando deve continuar levando a ofensiva contra-revolucionária sem Bolsonaro, que controla uma importante base de massas? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Qual que é o problema do alto comando? O problema do alto comando é que ele está sem coesão com a sua base social, né? Ou seja, o alto comando o alto comando hoje não tem confiança da base da baixa e média oficialidade nas tropas, ou seja, os sargentos, tenentes, até os coronéis. O alto comando não tem confiança deles. O alto comando não tem a confiança dessa base civil de extrema-direita, que chama eles de generais melancias, que são comunistas disfarçados, que não quiseram salvar o país do comunismo, que estão sendo cachorrinho do Lula, assim que eles estão falando do alto comando, né? Então o alto comando também não tem confiança desse pessoal. O alto comando está com problemas com os generais reservistas, então Braga Neto, Augusto Heleno, que estão sendo investigados crescentemente, né, pela justiça, e o alto comando da ativa não está fazendo nada para defendê-los, então aumentou ali um desconforto, né? Então, sem esses três pilares, o alto comando das Forças Armadas, neste momento, está numa situação delicada, porque ele não pode sair para defender esse pessoal
de forma explícita, porque senão ele se queima como o Bolsonaro está queimado. Ao mesmo tempo, sem o apoio desse pessoal, o alto comando fica absolutamente sem condições de retomar a iniciativa, né? Então, o que o alto comando está pretendendo? Isso é o que parece pela situação, pelo desenvolvimento da situação política. O alto comando está pretendendo tentar se dissociar do Bolsonaro para, num período em que desatar uma crise política do governo, o governo não conseguir aprovar uma crise de corrupção no governo, enfim, quando começarem a se elevarem os questionamentos ao governo do Luiz Inácio, o alto comando reaparecer como a única salvação para essa direita, extrema-direita, que ficou órfão, que ficaram, né, direita que ficaram órfãos de um projeto, sabe, um projeto que possa salvar o país do comunismo, entre aspas, né, naturalmente entre aspas. Então, é esse o problema, né? Essa ofensiva contra-revolucionária que o alto comando das Forças Armadas desatou tem a ver com 2013, claramente. Né? 2013 foi um momento em que o povo, as massas se levantaram e começaram a questionar toda aquela velha ordem política, né, institucional, a falta de liberdade democrática, começaram a questionar as operações policiais nas favelas, o arroxo salarial, a destruição dos serviços públicos, a falta de moradia, a falta de transporte, enfim, 1000 questionamentos, e se quebrou uma certa ilusão com a velha democracia, né? Inclusive porque era o governo do PT, então, tipo assim, se nem um governo de esquerda, entre aspas, resolve os problemas, poxa, que democracia é essa, né? Foi mais ou menos assim como aconteceu em geral, né? E aí o alto comando sabia que naquele momento ele teria que entrar em jogo para tentar arrumar a casa. E essa ofensiva contra-revolucionária preventiva, como a gente fala, né? É essa entrada cada vez mais dos generais na política para tutelar através de ameaças, coações, chantagens, né? Começou com a Lava Jato e veio dar no próprio governo do Bolsonaro, né? Com os generais assumindo postos no governo, enfim, para ir tutelando, né? Com ameaças, aquela coisa que a gente até discutiu aqui, né? Então, essa ofensiva, o alto comando tem que tentar desenvolvê-la, mas a situação para o alto comando é difícil. Eles estão em uma situação mais difícil do que estiveram em outro momento, justamente por conta dos fracassos, né? Muito bom, muito boas perguntas. Já estamos prestes a encerrar e queremos agradecer já de antemão a todos que estão participando, saudar também todos os ouvintes dos podcasts e fazer aqui uma propaganda, né, do apoio tão importante à imprensa popular e democrática, ao jornal Nova Democracia, né, falar sobre o nosso Catarse, que tem apoios desde R$ 5,00, 10, 35, 150 e R$ 500, com diversos benefícios, né, para aqueles que decidem, né, tirar um pouco, né, do seu bolso para apoiar a luta popular e democrática de forma mais ativa e enérgica. E com isso nós chamamos a cada um, nossos ouvintes, para conhecer o nosso sistema de apoio, o nosso Catarse, é catarse.me/apoioand. E caso vocês também tenham alguma dúvida, podem entrar em contato pelo próprio Discord com a nossa equipe, né, com os administradores, para entender melhor como funciona, caso haja alguma dúvida. E gostaria de saber se alguém tem mais. Temos mais espaço para mais uma pergunta, né? E se alguém gostaria de fazer, se não, nós daremos como encerrado logo logo o nosso programa de hoje. Para então saudar, né, todos que participaram, todos que estão nos ouvindo agora,
Dizer que é uma enorme felicidade nossa do jornal Nova Democracia estar iniciando, mas esse novo projeto, vamos dizer assim, essa nova forma de estarmos expondo o editorial semanal. Vou passar a palavra ao Vitor para que ele possa também encerrar e fazer o seu agradecimento, e nós daremos fim à leitura comentada do editorial semanal dessa semana. Bom, por fim, então, quero de novo, né, agradecer a audiência, né, os nossos espectadores aqui, né, ouvintes, no caso, né, e dizer que foi uma satisfação, né, foi muito bom, creio que deu para aprofundar bastante, e o editorial, sim, pode também circular mais, né, então eu acho que foi satisfatório, agradeço, né, a todos, e vamos para a próxima. É isso.